Querida comunidade, queridos amigos, reverendíssimo Padre Luiz Fernando, é uma alegria estar aqui com vocês, rezando esse trido em preparação a Nossa Senhora Aparecida. Quando nós olhamos para a liturgia deste final de semana, nós estamos no 28º domingo do tempo comum. E durante este tempo comum, nós vamos caminhando com Jesus, nos encontrando com as mesmas pessoas que Jesus se encontrou, participando das mesmas curas que Jesus realizou, participando das mesmas libertações que Jesus foi realizando ao longo da caminhada. E de um modo muito especial, a liturgia deste final de semana traz para nós uma pergunta pessoal: aonde está o nosso coração? Num outro texto da palavra de Deus vai dizer que aonde está o nosso coração é aonde está a nossa riqueza. Quando nós olhamos para este evangelho, nós percebemos que neste contexto, por onde Jesus passava, muitas pessoas iam ao encontro de Jesus. Muitas pessoas se sentiam tocadas, na verdade, muitas pessoas se sentiam encantadas com aquilo que um homem simples, mas com o poder da palavra, com a cura. Jesus vai nos dizer, o próprio evangelho, que ele tinha uma autoridade, que aqueles que eram os escribas, aqueles que eram doutores da lei, aqueles que tinham o poder, não tinham a autoridade que Jesus tinha. E isso nós bem sabemos pelo próprio evangelho, que multidões iam ao encontro de Jesus. E é neste contexto então que nós podemos olhar para esta passagem do jovem rico. Ele vai ao encontro de Jesus, vai nos dizer o evangelho que ele se ajoelhou e, participando deste encantamento, desta multidão que estava com Jesus, ele vai dizer: bom mestre. Ou seja, este jovem já havia se encontrado com Jesus. Podemos dizer que em outras oportunidades que o evangelista não nos relata, ele já estava ali encantado com aquilo que Jesus estava realizando no meio da sua comunidade e até mesmo na sua própria vida. E ele pergunta então o que é necessário para ganhar a vida eterna. E é interessante perceber que este jovem, esta pessoa rica, não era alguém que não estava preparado, não era alguém que não conhecia a Deus, não era alguém que tinha o coração duro, não. Pelo contrário, era uma pessoa que, de certo modo, já estava aberto à ação de Deus. Mas é interessante perceber que, dos vários mandamentos que Jesus pede para que ele abandone, falta alguns. E talvez os mais importantes, os mandamentos que dão pilares para todos os outros e que dão sentido para a nossa vida. Se nós bem percebemos, os mandamentos que Jesus vai citar aqui é: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. E se nós pegamos os mandamentos, dos mandamentos nós podemos dividir em dois: os mandamentos que referem ao nosso contato com Deus e os mandamentos que se referem ao contato com os nossos irmãos. Não matar, não roubar, se refere às nossas relações com as pessoas. Mas, se nós bem lembrarmos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E se todas as nossas ações, se todo o nosso movimento espiritual, se todo o nosso viver, a nossa experiência com Deus, a nossa prática de fé, não estiver alicerçada neste amor a Deus sobre todas as coisas, as outras de nada vale. Ou, na verdade, as outras acabam sendo encenação. Porque nós só conseguimos perdoar alguém, nós só conseguimos amar alguém, sair de nós mesmos, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Talvez esse jovem que se encontrou com Jesus estava apenas encantado. Talvez este jovem que se encontrou com Jesus era até uma pessoa esforçada, mas a sua verdadeira riqueza, o seu coração, ainda não estava em Deus. E isso pode acontecer conosco. Quando nós olhamos para nós, às vezes nós podemos ter várias práticas de piedade. Nós podemos rezar o terço, nós podemos participar das missas dominicais, nós podemos participar de movimentos e pastorais. Mas será que tudo isso que nós fazemos, será que todas essas nossas ações, será que o nosso coração está alicerçado neste primeiro mandamento, que é o pilar de todos os outros? Amar a Deus sobre todas as coisas? E quando nós olhamos para a nossa vida,
Às vezes nós percebemos que nem sempre nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas é interessante perceber um gesto que passa despercebido, às vezes, neste evangelho. Depois de Jesus ter dito isso, vai nos dizer o evangelista Marcos, que Jesus olhou para o jovem com amor. Olha que profundo isso. Olha o ato de Jesus. Jesus não olhou para este jovem como olhava para a multidão. Jesus não olha de forma indiferente, mas ele olhou para este jovem com amor. E é assim que Deus nos olha. Mesmo sabendo das nossas dificuldades, mesmo sabendo das nossas limitações, mesmo sabendo que muitas vezes nós trocamos este amor de Deus que não passa, que é eterno, por poucas moedas que não valem nada, Deus nos olha com amor. E nós podemos dizer mais, que este olhar de Deus com amor é como se Jesus olhasse para este jovem, olha também para nós, dizendo: é possível, eu acredito em você, você é capaz, é possível trocar esta riqueza por uma riqueza maior, por uma riqueza que não passa, por uma riqueza que é eterna, por uma riqueza que nos conduz para a vida eterna. E é interessante perceber que, se nós olharmos para a primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, a primeira leitura vai nos indicar qual é a verdadeira riqueza. Porque se nós sairmos lá fora e perguntássemos para as pessoas, até para algumas pessoas que participam da igreja, ou para aqueles que não participam, para os que estão lá fora, muitos dirão que a verdadeira riqueza está no dinheiro, a verdadeira riqueza está no poder, a verdadeira riqueza está numa boa reputação, a verdadeira riqueza está em tantas outras coisas que não está em Deus. Mas quando nós olhamos para a primeira leitura, vai nos dizer que a verdadeira riqueza é a sabedoria. A verdadeira riqueza é um dom de Deus. É Deus quem é a riqueza do homem. Vai nos dizer Santo Agostinho que somente Deus é capaz de completar o espaço de Deus no nosso coração. E quantas pessoas, quantas propostas lá fora, quantas vezes nós mesmos vamos tentando ocupar este espaço que somente Deus é capaz de ocupar dentro de nós, com tantas outras riquezas, com tantas outras coisas que não acrescentam, que nos levam para a morte eterna e não para a vida eterna. E quando nós celebramos os santos, de um modo muito especial a Virgem Maria, os santos são para nós, primeiro, este modelo de pessoas que durante a vida não colocaram a sua esperança nas coisas que passam, não colocaram a sua sabedoria nessa sabedoria que é do mundo, mas colocaram a sua esperança em Deus. E é interessante perceber que, se nós pegássemos para ver a vida de vários santos, que várias pessoas, homens e mulheres que a igreja proclama como santos, diante do mundo não são sábios, diante do mundo não acumularam riquezas, diante do mundo são muitas vezes considerados como pessoas tolas. Mas quando nós olhamos para o próprio Jesus Cristo, foi assim também com ele. Qual é a verdadeira riqueza dela? Cheia de graça. Cheia de graça. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que ela é cheia de Deus. É grande diante de Deus aquele que é cheio da sua presença. É grande diante de Deus aquele que procura fazer uma riqueza que não passa. E vai nos lembrar Jesus, num outro trecho do Evangelho, que um homem havia acumulado várias riquezas e o Senhor chegou e daquilo nada se valeu. Aquilo ficou aqui. Mas aqueles que passam a vida procurando o Senhor, um dia encontram. Aqueles que passam a vida procurando esta riqueza que não passa, aqueles que passam a vida alimentando a sua alma desta riqueza que somente Deus é capaz de oferecer, assim como fez a Virgem Maria, é para estes que Deus promete um reino de alegria, um reino de paz. E olha, nós precisamos estar com os nossos olhos constantemente voltados para Deus, constantemente voltados para a palavra de Deus, porque facilmente nós nos esquecemos, facilmente nós somos capazes de fazer como Judas.
trocar o Senhor por poucas moedas. E aí pode ser que, quando nós nos arrependermos, seja tarde demais. Mas hoje, nesta liturgia, celebrando o tríduo em preparação a Nossa Senhora Aparecida, o Senhor nos dá esta oportunidade. Este evangelho não é para nós uma acusação, mas é para nós mais uma oportunidade que o Senhor, assim como fez com este jovem rico, nos olha com amor. Que nós possamos ser atentos, recorrer à Virgem Maria, recorrer à palavra de Deus, recorrer aos sacramentos, para abrir o nosso coração, jogar todas essas outras coisas que nós acumulamos, que ocupou o espaço de Deus no nosso coração, que muitas vezes nos pesa, para trocar por um bem que não passa, por um bem que não pesa. Vai nos dizer o próprio Jesus que o seu fardo é leve e suave. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós e um dia nos acolha na pátria celeste. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé.